Oi pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre câncer de intestino. E o que é o câncer de intestino? O câncer de intestino é aquele câncer que acomete nos cólons e o reto, que é a parte distal do tubo digestivo, é o intestino grosso. E como que aparece o câncer? Em 80 a 90% das vezes, ele se dá pelo modo esporádico, que é aquele câncer que vem do pólipo. Então o pólipo é uma alteração que ocorre na parte interna do tubo digestivo, na mucosa, né, fazendo com que as células, por um processo de displasia, cresça de modo desorganizado e defeituoso, fazendo pequenos conglomerados que são os pólipos intestinais. Esses pólipos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eles vão se degenerando e formam o câncer de intestino. Então esse é o ciclo adenoma-carcinoma. Dentre os riscos, nós temos dois fatores de riscos aí que são separados. O fator de risco genético, né, e o fator de risco externo. 80% é relacionado a fator de risco externo, né? Então o que seria isso? Seriam fatores relacionados aos hábitos alimentares, hábitos de atividade física. Então, assim, pessoas que são sedentárias, que têm uma má alimentação, não comem fibras, verduras, legumes, têm o costume de comer muitas carnes processadas, embutidos, tabagistas, né, que fumam ou fazem ingesta de bebida alcoólica. Nesses fatores nós conseguimos interferir, nós conseguimos mudar, nós conseguimos atuar preventivamente para reduzir esses fatores e reduzir a chance de desenvolver o câncer do intestino. E sobre os sintomas? Quais são os sintomas do câncer do intestino? O paciente ele pode ter um sangramento ao evacuar, ele pode ter dor e distensão abdominal, pode ter mudança, alternância do hábito intestinal, perda de peso sem estar fazendo nenhuma dieta, anemia de causa indeterminada. Entretanto, 70% aproximadamente dos novos casos de câncer, o paciente não tem sintoma. Então a gente precisa o quê? Investigar, rastrear, procurar por ele e fazer as prevenções necessárias. E como é feito o diagnóstico do câncer de intestino? Nós temos desde exames mais simples até exames mais complexos para poder fazer essa investigação. Acho que o mais simples dele é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que para uma investigação populacional ele é muito importante, pelo seu baixo custo e pela acessibilidade. Então, uma vez positivo, a gente deve prosseguir com a investigação para poder tentar descartar ou confirmar a presença do câncer. Durante a consulta com o proctologista, nós temos exames como toque retal, anoscopia, retoscopia, que podem ser realizados durante essa consulta e avaliar o câncer na parte distal do tubo digestivo, que é no reto. Tá? E aí, uma vez passado com o especialista e determinando os fatores de risco ou a indicação de prosseguimento com outros exames, a gente pode abrir mão, por exemplo, de colonoscopia virtual, que é um exame novo, né, que tem feito aí através de uma técnica de tomografia, onde o paciente faz todo um preparo intestinal, faz um protocolo específico para esse tipo de exame e a gente consegue identificar algumas lesões na reconstrução 3D dessa aquisição das imagens. Um outro exame que tem falado muito recentemente é a cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica é um exame que a gente também faz o preparo intestinal, ingere a cápsula, ela tem duas câmeras, uma de cada lado, que tira de 2 a 6 fotos por segundo. Então, durante todo o trajeto dela no tubo digestivo, ela vai capturando essas imagens e depois a gente consegue identificar lesões na aquisição pelo software. E a colonoscopia convencional, que é o método padrão ouro para poder fazer a identificação de lesões, retirada de pólipos e assim evitar, né, interromper o ciclo adenoma-carcinoma que desenvolveria o câncer e eventualmente na identificação de uma lesão tumoral fazer pequenas ressecções. Tem que fazer a investigação a partir dos 45 anos. Isso é muito importante. E a gente recomenda que, uma vez feita a colonoscopia de modo satisfatório, com uma qualidade boa, com um preparo bem feito, a gente tem que repetir esse exame no prazo de até 5 anos. Para aqueles pacientes que têm sintomas, a gente tem que fazer a investigação imediatamente. Isso é muito importante. Então o paciente teve uma hemorragia, está tendo dores, desconfortos, perda de peso. Então a gente tem que fazer a investigação imediatamente para poder descartar essa possibilidade do câncer do intestino. E temos também aquelas pessoas com um fator de risco aumentado, que são aquelas pessoas com história familiar. Então, essas pessoas com história familiar, a gente tem que começar a fazer a investigação a partir dos 40 anos de idade, com intervalo também de, no mínimo, a cada 5 anos estar realizando os exames de colonoscopia. Uma vez diagnosticado, como que a gente vai fazer o tratamento? A gente separa o tratamento do câncer coloretal em duas partes. Uma do reto inferior e médio e a outra do reto superior e cólons.
Quando se trata de reto superior e cólons, nós vamos prioritariamente para a cirurgia e posteriormente a gente avalia essa necessidade de fazer uma complementação com quimioterapia. Logo, no câncer de reto baixo e médio, a gente pode, antes de uma intervenção cirúrgica, tá, fazer um tratamento com radioquimioterapia, que seria o tratamento neoadjuvante, para poder fazer um downsizing, downstage tumoral, ou seja, reduzir esse tamanho do tumor. Para a cirurgia, nós temos uma condição de cura muito melhor. Em algumas situações, essa neoadjuvância ela tem um sucesso tão grande que a gente faz um protocolo chamado Watch and Wait, que é o quê? Fazer um segmento desse paciente para observar se a lesão ela tem uma recidiva. Então, em alguns casos, o tratamento neoadjuvante ele é suficiente para dizer que o paciente está curado. Entretanto, esse segmento de 5 anos pós-tratamento inicial, ele é fundamental para a gente determinar essa cura do paciente. Hoje, o que a gente tem falado sobre procedimento cirúrgico? Tem a cirurgia robótica, tem a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia convencional, que é aquela cortada. Vários trabalhos demonstraram que, oncologicamente, a cirurgia minimamente invasiva ela tem um resultado satisfatório, com um adicional de vantagem que seria a menor incisão no abdômen, menor risco de infecção de ferida operatória, menor dor pós-operatória, o paciente ele se alimenta precocemente, também tem uma alta hospitalar, tem uma estadia hospitalar reduzida no intervalo mais curto. Então, pessoal, curta esse vídeo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Um grande abraço!